Sério. Tangwangoyo yakula kisalolangu kozela te bakende na paradiso kozela te babunga na lifelo tango zana bomo yakisa yebisa lolangu na yo yebisa bango Boa noite a todos, muito bem-vindo nessa live de hoje. Eu acho que a minha câmera está caindo já. Muito bem-vindo na minha live de hoje. Como eu tinha postado no meu Facebook, hoje nós vamos ter um bate-papo muito importante, muito interessante com um amigo meu. É uma pessoa super importante também, interessante. O nome dele é Poli, que é esse, mas primeiramente eu gostaria de lamentar, junto com outras pessoas, os povos brasileiros, que ontem registrou cerca de 1.000 pessoas falecidas, né, devido ao coronavírus, ao Covid-19, que matou cerca de 1.200 pessoas, né? E como essa semana é uma semana, a mesma semana que nós africanos vamos celebrar o Dia Internacional da África, eu tive essa ideia de chamar alguém, né, que entende muito da história, da antropologia, da história da filosofia africana, para poder, junto com vocês ou com a gente, poder compartilhar, dividir esse conhecimento com a gente. Tudo começou, na verdade, através de um grupo de WhatsApp que nós temos. Nós tivemos um debate em relação a tudo, as liberdades no continente africano, as liberdades de pensamentos, as liberdades espiritual, e com Poli, ele foi a mesma pessoa convidada nesse grupo de poder, ele que, a verdade, que trouxe o assunto. Aí eu tive que conversar com ele para poder levar isso também nessa plataforma para a gente discutir, né? Conversar, ver e trazer, principalmente para os nossos irmãos né, os brasileiros que não sabem muito da história real do continente africano. Ele vai trazer um pouco dos seus conhecimentos em relação a isso. E já vou avisar que vai ser muito estranho, né, a gente poder bater esse papo em português, porque a gente está acostumado a falar outras línguas, né? A gente se comunica ou em francês ou em lingala, que é nossa língua, né, onde a gente nasceu. E nós pensamos fazer isso em português também, para que nossos irmãos ou amigos que estão no Brasil, ou na comunidade lusofônica, que possa também a entender o debate. Já vou entrar em contato com ele, né?
Antes disso, já vou entrar em contato com ele, mas já vou colocar uma música aqui que eu gosto também, de Loco Canza. E a gente vai ouvir um pouco. Mas vou entrar em contato com ele e a gente já vai começar, tá? Muito obrigado pela audiência, gente. Se quiser compartilhar, se quiser compartilhar. Simo ya kutanda musolo kozela te bakoma na bokono Poli, boa noite, Poli. O Poli já está aqui com a gente. Poli, eu acho que sua câmera ficou virada para cá. Eu acho melhor você virar sua câmera. Eu tenho que virar de... Peraí. Isso, tenta virar, porque assim, ele está parecendo assim, entendeu? Peraí. Assim? Isso. Eu acho que quem está acompanhando, saudade Marifel. Beijo. Ó, a gente vai fazer uma live juntos também, tá? Já estou avisando. Deixa eu vou arrumar alguma coisa aqui. Tá. Espera. Dá 2 minutinhos. Tá. Mas quando você está arrumando as coisas, aí já vou botar a música aqui. E avisando que também apareceu, vou entrar em contato contigo depois em inbox para a gente conversar. Agora, tá tudo bem agora? Você está me ouvindo? Eu tô. Tá tudo ótimo. Estou ouvindo. Poli, você já está pronto? A gente pode começar já, porque a gente tem poucos minutos, né, para poder conversar sobre o nosso tema de hoje, que é África, liberdade de pensamento e liberdade espiritual. Né? E, Poli, você é um cara super inteligente, congolês como eu. Não sei como posso te apresentar, ou se você mesmo quer se apresentar para as pessoas, né, que as pessoas possam entender, possam saber quem você é, o que você faz. Eu sei já que você é o fundador e iniciador do movimento Nouvelle Ordre Africain. Nós gostaríamos também de saber o que veio, né, o que é essa organização, qual a filosofia dele. Mas primeiro começa para te apresentar, para a gente já entrar... Claro que sim. Então, eu estou primeiro muito feliz de poder fazer parte dessa conferência, né, que é muito importante. E para aquele que não me conhece, o meu nome é Policarpe Poliquiaqueza. Então, eu sou fundador da Nova Ordem Africana, que é um movimento, que é um slogan, que é um estado de espírito e de conscientização, né, de homem africano. O objetivo é de conscientizar o negro em geral e o africano em particular, né? Tudo isso com o objetivo de uma poderosa supremacia negra. É isso o que significa a nova ordem africana. Então, eu moro atualmente aqui no Brasil e eu sou também um discípulo fervoroso do professor Cheikh Anta Diop. Eu acho que a maioria de vocês deve conhecer esse professor. E do professor também Teófilo Benga, que são os dois egiptólogos mais famosos. E eu sou também um discípulo fervoroso do professor. Ele é, no mesmo tempo, professor e pastor. O pastor Melo Josias Nzeito. E o professor Cheikh Anta Diop, ele aconselhou, quando ele era vivo, né, ainda vivo, ele aconselhou os pesquisadores africanos de ficar mais rigoroso cientificamente para poder enfrentar aqueles com quem eles teriam que compartilhar sua descoberta. Então, razão pelo qual eu tenho pela convicção, pela
revelação, eu sabia que a nossa história, a história da África, nós tínhamos uma história escondida, misteriosa. Mas ir à frente das pessoas para falar disso sem nenhuma prova, sem nenhuma prova racional, sem nenhuma prova, científica, era muito ridículo. Razão pelo qual eu tomei todas as precauções, né, para fazer pesquisa rigorosa que possível, científica, para poder falar das minhas revelações, da minha descoberta, das minhas pesquisas, sem ficar ridículo. Então, depois de fazer pesquisa, tudo isso, eu fiquei muito surpreso de perceber que o Kikongo, para aquele que não conhece, é uma das línguas faladas na República Democrática do Congo, que fica na África Central. Essa língua, eu fiquei muito surpreso de perceber que é uma língua mais bíblico do que hebraico. Mas isso é um outro assunto, talvez, provavelmente vamos poder falar disso numa outra ocasião, numa outra conferência. Mas como a tema de hoje, a tema principal, é África Liberdade. E ele tem duas subtemas. Liberdade de pensamento e liberdade de espiritualidade. Agora, primeiro vamos... Oi. Desculpa, eu já sei que você está com muita fome, já quer desenvolver o assunto, já quer entrar, já quer mergulhar já nesse bate-papo que eu acho super interessante, porque, como você mesmo diz, a gente é do mesmo país, né, da mesma origem, somos natural do Congo, e você acabou de pontuar uma coisa super importante. Você falou que a República, que a língua Congo, que a gente fala é aquele Congo com K, né? Isso. Que é famoso, muito famoso na época também, né? Importante que eu podia falar. Na verdade, o que eu ia falar antes de você começar, de você poder situar o reinado do Congo dentro do cenário atual do continente africano, aonde se encontrava esse reinado, porque muitas pessoas, quando se fala da África, né, principalmente no Brasil, a maioria das pessoas pensa que é um país só, ou existe dentro da África no máximo 3, 4 países, né? Tipo Angola, Moçambique, talvez Guiné ou Nigéria, né? Devido dos nossos irmãos cidadãos desses países que tem uma grande comunidade aqui, né? E nós, por exemplo, que somos dos países francófonos, a maioria somos muito esquecidos também, né? Então, no mesmo tempo, quando as pessoas falam do continente africano, as pessoas focam muito nesses países. Aí eu gostaria, primeiro, antes de você começar, situar, porque a África tem muitas histórias, né? Mas situar também um pouco esse reinado no contexto atual do continente africano. Mas pode continuar. Então, é assim, o Reino do Congo, hoje em dia se encontra entre 3 países. Você tem primeiro a parte oeste da República Democrática do Congo. Sim. E também a República do Congo, porque nós temos duas repúblicas do Congo. Primeiro, você tem a República Democrática do Congo, você tem a parte oeste, né? E você tem a parte sul-este da República do Congo. Mais uma grande parte, a parte norte da Angola, da República da Angola. E esses 3 países que formava, se você quiser, que estava chamado Reinado do Congo, o Reino do Congo. É isso. Eu acho que você consegue entender o que eu queria dizer. Sim. Eu sei que eu consegui localizar. Então, você falou que o Reinado do Congo incluía a grande parte desses 3 países: Angola, República do Congo e República Democrática do Congo. E também, a história, para lembrar as pessoas,
foi essa rota que o Diego Cao, que é a primeira pessoa que foi explorar o continente africano, entrou usou esse caminho para poder entrar no continente africano, né? Inclusive ele que tinha ligações com o rei Leopoldo II, né? Mas isso eu deixo com você porque você é meu convidado de hoje, tá? Então você pode continuar o seu raciocínio. Fica à vontade. Tá bom. Então, como eu falei, né, que a nossa tema de hoje, que é a África Liberdade, primeiro, antes de poder falar qualquer coisa, eu queria primeiro dar uma definição, tipo, geral, da liberdade e o que é a liberdade e o que é a espiritualidade, para que a gente entender, para que nós podemos entrar no nosso contexto, na nossa tema de hoje. Então, a liberdade, primeiro eu vou definir. A liberdade é um estado de uma pessoa, né, que não está preso, né, depende de alguém. E a espiritualidade é a qualidade do que é espírito. Tipo, o que diz respeito à doutrina, à vida centrada em Deus e nas coisas espirituais. E isso é a espiritualidade. Mas hoje em dia, você vai perceber que muitos africanos, né, muitos africanos pensam que a cultura europeia e a cultura, tudo que vem da fora, tipo do exterior do continente africano, é bem melhor do que a nossa cultura, tipo a nossa herança cultural e espiritual. E tudo isso é uma invenção, né, os europeus. Quando eu falo os europeus, eu não estou falando da população, tipo, eu estou falando dos líderes, tipo, os líderes europeus. São eles e os descendentes, né, os antepassados deles, eles que criaram essa situação para que nós africanos de hoje podemos, pensar que a cultura europeia, tudo que vem da Europa, tudo isso é bem melhor do que a nós. Nós perdemos a nossa... Nós não conseguimos mais valorizar isso, valorizar a nossa própria cultura. Hoje, por exemplo, você vai ver que muitos africanos têm vergonha de poder se comunicar com as línguas maternas dele. E isso acontece geralmente. Mas tudo isso é só por causa... porque nós perdemos, nós rompemos com os altos valores morais que nossos antepassados, nossos ancestrais, que nossos pais como falar, perdimos. Porque o que você tem que entender aqui é que quando eu falo nossos antepassados, eu estou me referindo na época de 1390 até 1482. Porque esse período que eu estou falando é o período onde o reino do funcionando muito bem. Tipo, a nossa cultura, a nossa espiritualidade. Em 1482, quando o rei Nzinganku chegou no poder, depois de alguns anos, tipo, em 1491, ele foi enganado. Ele foi enganado, ele aceitou de se fazer batizado em 1491, às 3 horas da tarde. O fato que ele fez isso, se você pegar 2020 menos 1491, é mais de 500, acho 525, 500, alguma coisa assim. Que o rei quebrou. Porque era assim, esse aqui é o nosso rei, Nzinganku, naquela época, 1482. Esse aqui era a nossa espiritualidade. E tudo dava uma pessoa só, viu? E quando ele aceitou a espiritualidade europeia, que significa que o Cristo branco, a Igreja Católica Romana, tudo isso porque é uma invenção, é uma usurpação. E quando ele aceitou de se fazer batizado, aconteceu um grande buraco. Era assim, nós separamos com a nossa espiritualidade que fechou. E o reino ficou sozinho. E tudo isso foi bem planejado pelos os exploradores. Eu vou ler para você, para dar uma ideia para você, eu vou ler
Porque você tem que saber, para saber a verdade, o que realmente aconteceu com a nossa história, a história do Reino do Congo. Para saber a verdade, você tem que ler os escritos mais antigos dos exploradores. O que eles falaram, quais são os relatórios que eles deixaram. Eu vou ler para você o relatório do explorador inglês, que se chamava Lord Macaulay, em 1835. Eu vou ler para você, olha o que ele falou. Eu viajei pela África, né? Eu não vi nenhum mendigo, nenhum ladrão, mas eu vi pessoas com altos valores morais. Eu acho que nós não podemos conquistar este país, a menos que quebre ou enfraqueça a espinha desta nação, que é a sua espiritualidade e a sua herança cultural. Sim. Cara, desculpa te interromper, desculpa a nossos amigos que estão assistindo, mas eu acho que eu preciso comentar um pouco em relação a isso, porque a imagem, o lado da história que foi vendido no mundo inteiro, inclusive quando eu falo disso, eu acho que nas minhas palestras, muitas vezes, eu acho que eu já simulei essa situação, de falar, de apontar esse tipo de desprezo que nós africanos tem, né? Tipo, ou a imagem que os africanos dão no mundo. Uma vez eu estava com uma amiga minha que chegou a me perguntar, olha, se não fosse a civilização, se não fosse a chegada dos europeus, dos ocidentais no continente, você não falaria a minha língua. Obviamente ele estava brincando, mas assim, também eu acho que aí eu até, no tom de deboche que ele usou o mesmo tom também, eu falei, olha, será que antes do europeu chegar no continente, nós comunicávamos em libras, né? Ou a gente não tinha a fala também, ou as nossas línguas, como você apontou agora. Eu acho super importante o que você fala, porque a história foi muito distorcida há muito tempo, né? Há muitos anos a história foi distorcida. E nossa geração tem esse papel de colocar as coisas no ponto certo. Mas pode continuar, desculpa. E eu vou aproveitar também para falar que quem quiser perguntar, pode deixar a pergunta. Vou anotar aqui, depois vou perguntar para o Poli, que é o especialista dessa questão. Ele vai nos ajudar a entender. Mas pode continuar. É isso mesmo. Tá. O que eu quero que a gente saiba aqui, os africanos na maioria, os africanos subsaarianos em particular, é que antes que os europeus cheguem, antes que os europeus chegam no continente, porque a história hoje que muitas pessoas, quando ele começa a escola, os professores ensinam como se fosse que antes dos europeus chegar, como se fosse que nossos antepassados não tinham nenhuma língua para falar, não tinham nenhuma história. Mas tudo isso é mentira, é uma invenção. Porque você sabe, para dominar uma raça, você tem que quebrar a sua cultura. E aqui, por exemplo, o Lord Macaulay está relatando tudo, ele está falando tudo, que eles perceberam que a nossa espinha, a espinha do Reino do Congo, da África, é a sua espiritualidade e a sua herança cultural. Porque ele sabia que ele não poderia nos conquistar sem quebrar essas duas coisas. E é isso que está acontecendo hoje. Porque eles conseguiram quebrar, né, a nossa cultura. Porque hoje você não vai falar para mim que um africano, por exemplo, quando ele viaja para fora, ele gosta de se comunicar com a língua materna dele. Isso não acontece. Isso é a verdade. Nós temos que falar a verdade aqui. Então, é isso que aconteceu. Eles quebraram isso. Deixa eu continuar. Eu vou continuar para dar uma ideia para vocês. Você vai entender o que realmente aconteceu. Ele continua assim. Ele falou assim. Portanto, eu proponho que substituamos seu antigo sistema educacional e cultural. Portanto, africanos pensam
que o que vem do exterior, em particular da Inglaterra, é melhor do que a eles acreditavam, eles perderão a estima deles mesmos, sua cultura e eles se tornarão o que queremos que eles sejam, uma nação verdadeiramente dominada. Poster, aqui está tudo resumido. Está tudo... aqui está um planejamento, né? Para poder dominar sobre a raça negra o continente africano, e isso que eles fizeram com nossos antepassados. Tipo, eles quebraram a nossa herança espiritual e cultural para poder dominar sobre a raça negra. É isso que aconteceu. E se você também, para dar uma ideia, porque o que nós temos que saber, nossos africanos, nós temos que entender que antes que eles chegam, nossos antepassados eram bem organizados. Bem organizados. O reino do Congo foi muito bem organizado. E eles foram muito bem civilizados. Eu vou ler o relatório de um historiador alemão, desta vez, que se chama Leo Frobenius, né? Olha o que Leo Frobenius falou. Ele fala assim: não que os primeiros navegadores europeus do final da Idade Média tenham feito observações muito notáveis nessa área. Quando chegaram à Baía da Guiné e desembarcaram em Vaída, que é uma cidade lá na Guiné, os capitães ficaram muito surpresos a encontrar ruas bem equipadas, delimitadas em várias léguas por duas fileiras de árvores. Eles atravessaram longos dias um campo coberto de campos, magnífico, habitado por homens vestidos com trajes luminosos, de tecido que mesmo havia ser tecido. Mas ao sul do Reino do Congo, presta atenção, uma multidão repleta de seda e veludo, grandes estados bem organizados e que em todos os detalhes soberanos, poderosos, indústrias opulentas, civilizado até a medula. Você entendeu? Você escutou? Isso é a verdade. O que significa isso? Significa que quando esses no continente, eles ficaram muito surpresos de perceber como nossos antepassados eram muito bem civilizados e muito bem organizados. É isso que aconteceu. E isso é a verdade. E em 1491, o rei Nzinganku, ele foi enganado. Ele aceitou de se fazer batizado. E quando ele fez isso, ele criou um grande buracão. E desde aquele dia até hoje, nós estamos pagando os erros, né? Nós estamos pagando os erros que, como falar, de alguns dos nossos pais, né? Que confundiram a benção, a bruxaria, a benção e a bruxaria. Eles confundiram a abundância e também luxúria, poder e também a tirania. É isso que aconteceu. Viu? Pode falar. Antes, o tempo, se você tomar uma aguinha, pode falar. Falando disso, é muito importante, né, essa questão que eu vou colocar agora, porque eu acho que não acho, né? Eu acho que você deve saber, você deve ter esse documento contigo, que a Igreja Católica Romana, né, tive um papel super importante também nesse cenário. Exato. Eu gostaria que você, por exemplo, no caso do nosso país, né, os dois ambos, a Igreja foi um instrumento que foi usado pelo rei da Bélgica, por exemplo, Leopoldo II, para poder conquistar esses reis, né, o povo. Mas antes disso, nesses reinados,
como era o foco que eram os profetas, o Kimbamo, Simão Kimbamo, por exemplo, não era da época do reinado, mas é um líder religioso que veio depois, né? Mas como era a organização espiritual, por exemplo, na época, antes da chegada da Igreja Católica? Sabemos que o papel da Igreja Católica foi péssima, né? Desculpa, mas assim, isso é verdade. Foi péssima, porque o rei usou, infelizmente, a Igreja para poder dominar a palavra agora não está vindo em português, mas assim, se eu acho que você entendeu, né? Então, o papel da Igreja Católica nesse cenário todo de dominação da população africana, infelizmente, nessa época. Tá bom. Aqui é uma questão da religião. O que nós temos que saber? Primeiro, nós temos que saber o que eram nossos antepassados. Tipo, do ponto de vista da religião. É uma boa pergunta o que você acabou de falar. Porque muitas pessoas falam que a nossa espiritualidade antiga era uma espiritualidade tipo de uma bruxaria, uma coisa assim. Mas não é isso. Não é isso. Macumba, né? Macumba, tudo isso. Macumba, tudo isso, mas não é isso. Nada disso. O que nós temos que entender aqui as pessoas, tipo, nossos pais que criaram o Reino do Congo, se você, como eu falei, você lê as escritas, os escritos mais antigos, você vai descobrir que quando, por exemplo, a gente fala as 12 tribos perdidas ou escondidas do Israel. Porque nós temos que entender que nossos antepassados, eles saíram lá, naquela região que a gente hoje chama da Palestina, o Israel. São de lá que eles saíram. Eu estou falando das 12 tribos, as 12 tribos escondidas ou perdidas de Israel. Também a palavra Israel é uma deformação fonética da palavra Isolele, na língua Kikongo, que significa eu te escolhi. Esse aqui é outro assunto, eu vou ter que falar disso, talvez, provavelmente, numa outra ocasião. Mas o que nós temos que entender aqui é assim, que os primeiros, tipo, as pessoas que criaram o Reino do Congo eram as 12 tribos perdidas e escondidas do Isolele, do Israel. São eles que criaram, que inventaram esse Reino do Congo. E a espiritualidade que eles estavam usando é a verdadeira espiritualidade. Tipo, o Cristo negro, porque você tem que saber que o Cristo nunca foi branco. Ele foi tornado branco. Você sabe que ele foi tornado branco. Tudo isso é uma invenção para poder dominar a raça negra. Mas eu vou poder explicar e mostrar com todas as provas, porque o que mostra realmente que o Cristo não é branco, ele é negro. Ele é negro. A nossa espiritualidade, as 12 tribos perdidas que saíram da Palestina, lá da Palestina, eles saíram da Palestina, do Israel, eles foram no Egito, na Alexandria, que é uma cidade do Egito, e a partir da e a partir da Alexandria, eu não sei como falar isso em português. Alexandria. Alexandria. Eles começaram a descer. Porque se você ler a Bíblia, no livro de Isaías 18, a Bíblia diz assim, sobre a terra prometida. Que a terra que eu estou dando para você, ele fica além dos rios da Etiópia. Agora, você sabe que ele a partir do Egito, ele estava descendo. Ele sabia que Deus estava encaminhando eles numa terra que fica além dos rios da Etiópia. E esse país
que eu vou dar para vocês, esse país é cortado pelos rios. Agora me fala, qual é esse país que fica além da Etiópia, que é cortado pelos rios? Se não é a República Democrática do Congo. Então, eles saíram da Palestina, entraram no Egito, e a partir do Egito, eles desceram até a parte da África Central, precisamente na República Democrática do Congo, essa parte oeste. E eles que foram os primeiros para poder criar esse reino do Congo. E a espiritualidade que eles estavam usando era o judaísmo. Porque se você, para aquele que não sabe, eu vou falar uma coisa para vocês que nós temos duas categorias dos judeus, dos hebreus. Nós temos os hebreus, os judeus de origem, tipo as 12, aqui eu estou me referindo às 12 tribos escondidas, que fica hoje em dia, para encontrar esses 12 tribos perdidas, eles se encontram na África Central. E aqueles judeus, os hebreus, que se encontram lá hoje em dia, no Israel, na Palestina, eles são judeus pela tradição e não pelo sangue. Nós, povo Bantu, os africanos subsaarianos, nós somos as 12 tribos perdidas e escondidas do Isolelê. É isso a verdade. Porque eu vou explicar uma. Pode falar. Não, assim, não querendo te cortar seu raciocínio, mas assim, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a pergunta que eu te fiz agora, em relação o papel por exemplo, não vamos supor, todos sabem, né, como eu e você, que a chegada do colonizador no continente africano, né, para poder explorar nossos países, na época nossos reinados, eles roubaram muitos os objetos que tinham ligação direta com a nossa ancestralidade ou com a nossa espiritualidade. E isso, a igreja tinha um papel importante em relação a isso, né? Que as práticas antigas, culturais ou espirituais dos países africanos foram chamados de macumba, de bruxarias, né? E você vai, por exemplo, em Bruxelas, em vários museus, seja na França ou na Bélgica, ou os outros países, mas principalmente esses dois países, você encontra muitos das nossas histórias, das estátuas, da nossa arte, tudo que tinha uma ligação com a nossa espiritualidade foi roubado, né? E isso você sabe disso, porque você foi. Isso tinha uma importância de o europeu conseguir ver que tinha, como você acabou de falar sobre aquela carta, que esses relíquios ou instrumentos tinham uma ligação muito com a nossa espiritualidade e nos roubaram isso. Isso significa que nós não temos mais espiritualidade, ou a nossa espiritualidade está, como posso dizer, está preso ou presa em algum lugar. Não. E tenta explicar um pouco sobre isso, sabe? Tipo, ou outras pessoas, né? Não era assim. Não é assim. O que você tem que entender, o Prosper, é assim. Não confunde, como falar, a macumba, porque nós temos que entender que a partir do momento na Idade Média, em tempos antigos, aconteceu que alguns dos nossos pais estavam usando macumbas, ou estavam usando, não sei como falar isso, bruxeria. Mas não é isso a nossa verdadeira espiritualidade. Eu não sei se você consegue entender o que eu queria dizer. É assim, o que eu estou dizendo aqui é que nós, o povo Bantu, a nossa verdadeira espiritualidade é o judaísmo.
tipo, é baseado, a nossa espiritualidade é baseado na história dos hebreus. Quando eu falo os hebreus aqui, não pensam que os hebreus aqui eu estou me referindo naqueles hebreus da Palestina que se encontra lá hoje. Não. Porque você tem que saber que o professor Cheikh Anta Diop, ele falou assim, naquela época, tipo, a Idade Média, ou bem antes da Idade Média, o povo que se encontrava na África, e também na Europa, e também numa parte da Ásia, e uma grande parte também da Palestina, era habitado, ou foi habitado pelos negros. São os negros que, como falar isso? Que criaram esse judaísmo, que são esses nossos antepassados. São eles. E depois, quando ele foi deportado, porque você sabe que teve muita história com o povo de Israel, que ele foi deportado na Babilônia, tudo isso. E a partir dessa deportação, muita coisa aconteceram. Tipo, chegaram muitos estrangeiros naquela região, porque você tem que saber que nós temos duas comunidades dos hebreus, lá hoje em dia na Palestina. Nós temos os Ashkenaz, que a gente chama Ashkenaz, que é uma palavra, não sei, em francês a gente fala de Ashkenaz, que são de origem europeia. E nós temos os Sefarades. Os Sefarades são aquela comunidade de origem mediterrânea, tipo os árabes. São essas duas comunidades que chegaram depois os negros que estavam habitando nessa região. E são esses negros que ensinaram essas duas comunidades. Depois eles se converteram ao judaísmo. Aí, muitos anos depois, essas 12 tribos escondidas ou perdidas do Israel, eles saíram daquela região da Palestina. Deixaram as suas comunidades, esses estrangeiros lá. Esses estrangeiros não são os judeus pelo sangue. Eles são judeus pela tradição, por causa de se converter ao judaísmo. Eu não sei se você consegue entender o que eu queria dizer. Então, a nossa verdadeira... Esse tipo de máscara, tudo isso, é uma desviação, da espiritualidade. Mas a verdadeira espiritualidade de nosso antepassado, que criaram o Reino do Congo, é baseado ao judaísmo. Por que eu digo isso? Eu vou ler, por exemplo, um historiador francês, ele falou assim, ele chegou naquele período do Reino do Congo. Eu vou ler para você o que ele falou sobre o Reino do Congo, quando ele chegou, o que ele percebeu, o que ele observou. Ele falou assim, segundo Georges Ballandier, que é fica mais perto da verdade. Na página 203 do seu livro, ele relata assim, cronistas antigos relatam um grande número de circuncidados e questiona as origens desta prática. Pigafetta sublinha a generalidade desse uso. Esses povos praticam a circuncisão à maneira dos judeus. E na página 201 ele fala assim, falando agora da música fúnebre que acompanha os reis do Congo até a sua última casa. Presta atenção. Não é aquele meme hoje atual do caixão, que as pessoas estão zombando da Nigéria, do caixão, estão dançando? Você está vendo aquele meme que está acontecendo na Nigéria agora? Né? Que o mundo todo agora está... Até para as pessoas saírem de casa, né? No Brasil, em outros países, principalmente no Brasil, tem aqueles painéis das pessoas para evitar as pessoas saírem da rua, de que se não vão falecer, eles vão dançar nos caixões. Mas isso aqui foi só uma brincadeira que eu estava... Tá bom. Então, ele fala que sobre a música fúnebre que acompanha os reis até sua última casa, ele observa que o povo
do Congo extraiam de seus instrumentos um som tão triste que nunca ouvimos falar de uma causa tão triste. Eles fazem essa música ser ouvida 12 vezes, viu? E essa cerimônia evoca as 12 gerações de Congo, das quais os primeiros reis vêm. E o significado geral dessa fase do ritual é claro. Ele acrescenta, mas resta um ponto a ser esclarecido. As 12 gerações mencionadas correspondem mais às 12 clãs primordiais considerada a sede do conjunto do Congo. Então, Georges Balandier aqui, quando ele chegou no Reino do Congo, ele observou, ele percebeu uma coisa que atirou a atenção dele, que é a circuncisão. Se você, eu não sei se você já leu os escritos do Herodoto, porque Herodoto é um historiador romano, que ele viveu muitos anos atrás. Ele é considerado como o pai da história. O Herodoto falou assim sobre os judeus, os verdadeiros judeus, hebreus. Ele falou assim, não, que os judeus são os negros, por causa das três coisas. Primeiro, o tipo de cabelo deles. Segundo, a cor da pele. E terceiro, e que o mais principal, o mais importante, é a circuncisão, a prática da circuncisão. Viu? E também aqui, o Georges Balandier, ele percebeu isso. Quando ele chegou no Reino do Congo, ele viu que nossos antepassados estavam fazendo essa prática de circuncisão. E ele ficou perguntando, mas como esse povo nunca, tipo, para ele, né? Como foi que esse povo que nunca teve relação com os judeus, com os hebreus da Palestina, mas eles fazem a mesma prática, a maneira dos judeus, a circuncisão, que é uma prática para aqueles que se convertem no judaísmo, ao judaísmo. É isso que nossos antepassados estavam fazendo. É isso a verdade. Tem nada a ver com, não sei, as máscaras, macumba, bruxaria, tudo. Não. Isso é uma deviação espirituais. É nada disso. É isso que nós temos que entender. Que nós somos os descendentes das 12 tribos escondidas ou perdidas de Solelê, do Israel. Por quê? Você sabe que, como falar isso? A palavra, você sabe que no Kikongo, não sei se você fala um pouco de Kikongo, mas você sabe que em Kikongo, eu entendo mais do que falar. Né? Mas na língua Kikongo existe uma palavra que se chama, como a gente fala? Mavila. Você sabe que a palavra Mavila, quando a gente fala Leduz Mavila Makongo, você sabe que a palavra Mavila significa, ele tem dois significados. No mesmo tempo, ele significa escondida, e no mesmo tempo ele significa perdida. E nossos antepassados, eles estavam se chamando Leduz Mavila Makongo. Significa que o reino do Congo estava baseado sobre essas 12 tribos perdidas e escondidas do Israel. E quando os no continente, no Reino do Congo, os nossos ancestrais, nossos pais, eles não queriam que os europeus descobrem o que eles eram de verdade. Eles se esconderam, porque foi uma questão de vida ou de morte. É isso que aconteceu. Porque quando nós temos que se fazer a pergunta, por que essa palavra de Mavila Makongo? Porque nossos pais, eles aceitaram de se chamar as 12 Mavila Makongo. Por quê? Porque eles sabiam o que eles eram de verdade. Mas eles não queriam que os europeus entendam o que eles foram de verdade. Eles eram de verdade. E isso é a verdade. Tá. Oli, o debate está sendo muito... Assim,
essa troca de história, eu como africano, como dessa região também, tudo, está sendo muitas descobertas no mesmo tempo. Eu acho que você teve muito tempo de pesquisar, como você mesmo disse, você é Uhum. um dos seguidores do professor Shekan Job. Assim, o tempo também falta, né? Porque a gente já é 7h51, né, cara? Aí a gente vai fazer 1 hora, né, de bate-papo. Mas ainda não acabou, mas tem muito para falar, tem muito para falar. Mas pode falar, Pois pode é, falar. tantas coisas para serem desenvolvidas no mesmo, em 1 hora, sabe? Tipo, é muito pouco. Hum, Eu acho que nós vamos ter outras ocasiões de poder discutir, debater, ou, né, você aprofundar sobre as suas pesquisas em uhum, relação à espiritualidade dos africanos, principalmente do Reinado do Congo, o dos uhum, Congo, o do Nekongo, né, com K, que eu sempre a gente fala com K. Mas falando uhum, uma questão, né, vai fugir um pouquinho do nosso tema de hoje, né, da nossa tema tá, tá. desse tema de hoje. Hum, Essa questão sobre as liberdades de pensamentos, né? Essas liberdades de pensamentos do continente africano da sua forma geral. Não sei se as pessoas que vão acompanhar, ou que vão ver depois, ou que vão acompanhar depois nossa live, existe uma ilha na África que chama Madagascar, né? hum, E Madagascar é a maior ilha do continente africano, certo? E o presidente, junto com um grupo dos pesquisadores, eu sei que não é o tema, mas a gente está no período da pandemia, a gente pode até expandir um pouco o nosso debate. Junto com os pesquisadores, os científicos africanos, desenvolveram um remédio, se eu posso falar remédio, que tem como ideia contra o coronavírus e que, segundo as pesquisas que nós estamos acompanhando, está dando certo, mas está recebendo está sendo muito barrados, né? Então, os ocidentais, os europeus, os americanos não querem, principalmente os franceses, eles não querem aceitar essa revolução, né? Porque todo mundo está focado numa vacina, mas Madagascar conseguiu esse remédio, né? Através de uma planta que se encontra no continente africano, que é a Artemisia e tal, tudo isso. E eu estava assistindo a entrevista que o presidente do Madagascar fez, e eu vi tanto o desprezo que que os africanos fazem no mundo, né? Porque as pessoas tinham uma perspectiva muito, essa doença vai matar muita gente no continente africano, infelizmente. Mas assim, a chegada desse remédio, o trabalho dos pesquisadores científicos, aparentemente foi pisados, né? É que as pessoas não conseguem reconhecer esses esforços também. O que você quer dizer com isso? Eu sei que fugiu um pouquinho nos temas, mas assim, eu acho muito importante a gente tocar o assunto nesse contexto atual. É uma boa pergunta, mas Pode ficar. Oxe, o que está acontecendo? Oxe, como pode falar. aqui é questão de mais poderosos e o menos poderosos. Nós, os africanos, nós temos que entender que nós temos que valorizar, nós temos que ter muito certeza com as nossas próprias pesquisa. Sim. Por exemplo, no caso daquele remédio do coronavírus, lá na Madagascar, é um congolês que descobriu aquela planta, essa planta. Sim. É um congolês. Sim. O Mas protocolo, na verdade, o protocolo do remédio foi descoberto. O protocolo o médico congolês, né, da nossa geração também. Exato. Aí, nunca os americanos, os europeus, eles vão aceitar isso. É isso que nós temos que entender. Porque
eles querem controlar tudo. Eles querem controlar tudo. E quando um africano descobre uma coisa, ele sempre vai pisar sobre isso. E nós temos que levantar e falar que chega, acabou. Nós temos que se livrar desse sistema, não sei, para fazer uma coisa, você só tem que ficar dependendo do OMS, não sei, tá? De um outro lugar, tipo o ONG. Nós temos que começar agora a pensar sobre a nossa própria, sobre o nosso próprio, a nossa própria, o nosso próprio sistema. Tipo, nós temos que inventar, criar agora os novos sistemas africanos e nós temos que valorizar isso. Porque se nós ficamos sempre pensando que, para fazer tal, uma coisa assim, por exemplo, nós temos que primeiro avisar, não sei, mandar, não sei, avisar os europeus, não sei, os americanos, cara, não vai adiantar nada. Vai ser a mesma situação. Nós vamos continuar a ficar no mesmo ponto. É isso. Sim. E o presidente de Madagascar, ele entendeu, ele já entendeu isso. Por isso ele falou: chega, eu vou fechar olhos com tudo que é de fora. Agora eu vou consumir essa planta. Eu com minha população. É isso, cara. É isso. Sim. E é isso o exemplo que todos os presidentes africanos têm que seguir. Sim, infelizmente também esse protocolo foi feito, como você acabou de pontuar agora, que foi uma descoberta no congolês, de um jovem congolês, e que está dando resultado, inclusive, porque agora, desde que esse remédio foi comercializado no continente, não houve maior caso de morte, principalmente na Madagascar e outros países que receberam também esse remédio, né, para a prevenção do Covid-19. Mas, como eu disse antes, isso chamou muito minha atenção a ver a entrevista do presidente de Madagascar, quando ele falou: olha, o grande problema, esse remédio não está sendo divulgado, né? As pessoas não sabem desse remédio, porque ele é africano. Aí eu falei, o desprezo, a marginalização da nossa farmacopê, quem não sabe a farmacopê é a nossa nossa medicina tradicional, né? Uma medicina tradicional, né? Isso? Não sei. Mas é a nossa medicina tradicional. Então, essa farmacopê, a medicina moderna, né? A farmácia moderna, se inspirou muito da farmacopê africana, né? Do jeito das plantas, essas coisas. Isso veio muito quando a gente estava conversando em relação a esse tema que a gente ia atuar hoje. Eu falei, cara, como pode, né? Tipo, e infelizmente está pouco mediatizado, e toda vez que, por exemplo, uma mídia, uma grande mídia tenta falar desse remédio, ele tá essa tendência de desprezar essas pesquisas. Mas como que foi feito? Isso não presta. Só que os resultados estão dando certo, né? Os resultados estão dando certo, né? Nós lamentamos muito o caso de morte que está ocorrendo no mundo todo, mas às vezes nós africanos, as pessoas parecem que estão querendo cuidar da gente, e a gente parece que a gente se sente incapaz de fazer as coisas, porque a gente não é incapaz de fazer as coisas. Não. Você sabe, eu vou... Tem um comentário do Mark que eu acho... tem um comentário do Mark ali que eu acho muito importante, que eu vou ler aqui agora. Marco, desculpa, porque é um fato isso que ele está falando. Prosper, se bem que o antigo Sudão, antes mesmo da formação do Egito, significa terra do Juda, né? Então, isso pegava boa parte da região da África, além do Falasha, não sei o que é. Também, hoje em dia, são provas disso que seja o Islã e a religião judaica vem da África. Então, tem o Mark também, que inclusive está apoiando a sua forma de pensamento em relação à espiritualidade da África, né?
hum. A espiritualidade. Sinceramente, eu te juro, eu nunca pesquisei em relação a isso, não sei. Então, para mim, também está sendo uma aula. E, como a gente fala, a Então, gente não está numa igreja para aceitar tudo, mas a gente aprende, a gente vai buscar, procurando, pesquisando mais ainda. É isso mesmo. Você sabe, tem muitas coisas que os europeus nos roubaram, né? Você sabe que, por exemplo, a matemática foi descoberto no Congo. Eu não sei se você sabe disso. Se chama os ossos Sim, de... se chama osso de Xangô. Exato. Osso de Xangô, Osso por de exemplo. Xangô, que é Foi a encontrado, matemática, isso, foi encontrado no centro da África. no Exato. Egito. É isso. É isso. E mesmo porque o Reino do Congo era uma monarquia federada. E quando os europeus chegaram, eles foram muito surpresos de perceber que, como muito, foi tipo guiada ou tipo gerada tudo isso só como se fosse um reino. Sim. Porque o Reino do Congo era uma monarquia federada com vários, como falar, vários reinos. Isso, um pouco isso. E eles ficaram muito surpresos com isso, de ver que como esses povos tão, como eles gostam de falar, esse povo tão, não sei, não civilizado consegue consegue liderar toda essa região. Porque a capital estava no norte da Angola, Mbanza-Nkongo, que era a capital do Reino do Congo. Mas o reino estava guiando quase toda essa região, ele sozinho. Viu? É isso que aconteceu. E eles roubaram muitas coisas, a nossa inteligência, também a nossa língua, como eu falei. Quando a gente vai falar sobre a língua Kikongo, você vai ficar muito surpreso de perceber que a nossa comunicação, o Kikongo, ele esconda muitos mistérios. Estou falando a verdade para você, o Prospero. Você vai ficar muito surpreso. Esse também eu falo para você que eu não estou falando que nossos, os hebreus, os judeus, que são nossos antepassados, a língua que que Moisés escreveu, os 10 como a gente fala? Comandamentos. Isso. Quando ele escreveu isso, a língua que Deus estava falando, eu não estou falando que se chamava o Kikongo, mas é a mesma língua que o Kikongo de hoje. Não estou falando do Kikongo. Você sabe que nós temos dois tipos de Kikongo. Temos o Kikongo tipo que a gente fala tipo de uma maneira um pouco creole, uma mistura. Mas eu estou falando da verdadeira Kikongo, tipo Kikongo mais antigo, que se fala na região do Bakongo e também Angola, norte da Angola e também no outro Congo. Esse que eu estou falando. Aí você vai ficar muito surpreso de perceber que a pessoa que está contando de 1 até o número 10, uma criança que está contando de 1 até o número 10, ele está falando da primeira página da Gênesis, a primeira página da Bíblia. Mas isso é um outro assunto, mas eu fiquei muito surpreso de perceber isso, depois de muita pesquisa. Aí tudo isso significa o quê? Tudo isso significa que o Kikongo não é uma língua inventada pelo ser humano. É uma língua que foi criada pelo Deus, porque ele precedeu a criação. O Kikongo precedeu a criação. E nossos antepassados, eles estavam usando essa língua. E tem um mistério escondido nessa língua Kikongo.
Mas é um outro assunto que nós vamos poder falar disso numa outra ocasião. Eu vou só rapidamente ver a colocação do Marco agora, e eu vou te pedir, também de ver qual a forma de você falar do seu movimento, e como funciona, o que você está pensando antes da gente já, como a gente fala em francês, nous allons chuter, porque se for continuar, vai se estender, vai ser muito chato. Claro, tem quase uma hora, Eles não estão agora, ao vivo agora, para poder ver de depois. Vai ficar aquela coisa muito longa, sabe? Tipo, que hoje em dia todo mundo não tem mais tempo. Ó, o Marcos está falando o seguinte, sobre a matemática, tanto que analisando o teorema de Pitagora, a geometria, olhando as pirâmides do Egito, estavam muitos anos naqueles teorema. Podemos entender tudo o que os cálculos fizeram os pirâmides. É muito claro. Sim, Marcos, tem razão, porque assim, Pitagora, ele se inspirou, ele foi estudar no Egito, né? Ele foi estudar no continente africano. O professor Sheikh Anta Diop, ele está muito claro em relação a isso, né? E muitos você fez Politécnica, você sabe muito bem com isso, em relação a isso. Mas muitos matemáticos, né? Se inspiraram foram no Egito para aprender, se inspiraram no. Você quer alguma coisa para dizer em relação a isso? Não, o que o Marc Elie Pierre falou, não, é a verdade. Porque o Pitagora teve muito, como a gente fala, gregos, né? Gregos, romanos, tipo, tudo eles foram ensinados pelos africanos no Egito. Eles aprenderam muito deles, muita matemática no Egito. Isso que aconteceu. E quando eles voltaram lá no país deles, lá, e como sempre, né? Você sabe que porque nós os africanos, nós somos bem generosos. Nós somos bem generosos. E às vezes nós esquecemos que fazer, tipo, não sei, ficar um pouco mais, não sei, racional, um pouco mais racional. Porque mesmo a Bíblia foi traduzida a partir do Kikongo antigo. E tudo isso, por exemplo, se eu falo para você, por exemplo, a palavra remercier, agradecer, desculpa, a palavra agradecer no hebraico de hoje, a gente fala toda, viu? E no Kikongo a gente fala onda. É só uma letra que soltou, tipo, que ficou solta. Tipo, que foi... É como a gente hoje fala, né? Por exemplo, Naoya, o Zeb desapareceu. É isso que aconteceu. Tipo, tem várias palavras que você vai encontrar no hebraico de hoje que tem uma relação com o Kikongo. Sim. Poli, por exemplo, tem várias coisas. A gente está se estendendo muito, mas tem um amigo meu aqui que me fez lembrar muitas coisas. Ô, meu caro Victor, ó, minha saudação lá em Manaus. Estamos juntos aí, irmão. Eu gostaria de te agradecer primeiro muito pelo tudo que você trouxe hoje. Eu sei que o tempo era muito pouco para a gente desenvolver outros assuntos. Eu acho super importante, como eu disse com outro amigo que está online agora, o Alex, que nós, como africanos, nós temos um papel, principalmente essa nova geração, nós temos um papel de poder compartilhar todo esse conhecimento que nós adquirimos com outras culturas, outras pessoas, né? E falando disso, eu queria responder o outro amigo nosso, o Christian Fifa. O Cristiano Fifa, né?
tipos, falar outras línguas. Ó, saudação, cara, onde você está, você entende e tal. Infelizmente, a gente não consegue ser muito bilíngue nos debates assim, porque, como você sabe, tem congoleses, africanos, a maioria que sabe desses assuntos, mas também tem muitas pessoas aqui no Brasil ou no Brasil que, infelizmente, ignoram, que não sabem, né? Que não sabem dessas realidades. Então, acho que o nosso papel também é ensinar a verdadeira história do continente africano, mas que seja também numa outra língua que são pouco assim. Eu acho que tudo isso em português são pouco conhecidos, né? Mas em francês, eu acho que o Poli, talvez um dia a gente pode marcar com o Poli fazer só em francês, mas a gente não consegue satisfazer todo mundo, cara. Né? Sim, a sim, gente faz essa mediação nas línguas, mas principalmente a gente se baseia muito em português, para poder também ajudar o Brasil, o povo brasileiro, a entender, a contextualizar. Por exemplo, se você não sabe, no Brasil, no domingo, morreu ou foi esfaqueado um angolano porque o cara foi pegar R$ 600. Né? Nós temos que ajudar também o Brasil. Então, da mesma forma que o Brasil nos ajudou, ou vai ajudar a nossas vidas, nós também podemos fazer esse papel. Né? Então, eu acho que isso foi uma resposta em relação às pessoas que querem que a gente fale em francês e português. Mas o intuito agora, a gente acha que vai se basear muito em português, né, por enquanto. Talvez depois a gente faça em francês, um debate em francês, que é possível também, né, Poli? Você quer dizer alguma coisa? Isso aí, né? Isso aí, porque nós não vamos, tipo, conseguir satisfazer todo mundo, né? Porque aqui eu tô vendo que seja bilíngue, tipo, fala duas línguas, mas eu acho que vamos ver como que nas próximas conferências essas coisas vai ficar, de poder falar, não sei, em francês, ou misturar com português, não sei como que vai ficar, mas vamos ver, né? Para, tipo, tentar satisfazer, tipo, outras pessoas, né? Os francófonos, né? As pessoas que falam português, francês. Então, isso aí. Para terminar, para terminar rapidinho, eu queria falar assim, para a comunidade afro-brasileira, o que nós temos que entender? Que a espiritualidade africana ele tem nada a ver com candomblé, não sei, voodoo, tudo isso. Tudo isso foi uma desviação espiritual. Foi uma desviação espiritual. A verdadeira espiritual do povo Bantu, porque você sabe que o povo Bantu é aquele povo que fica na África subsaariana. E a verdadeira espiritualidade, nossa verdadeira espiritualidade é a espiritualidade nós somos os descendentes das 12 tribos perdidas e escondidas do Israel, do Isolelê. E nós somos o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. É isso que nós temos que entender. E tudo isso que a gente fala de, não sei, como eu falei, voodoo, não sei, qualquer... É tudo macumba, tudo isso. É uma desviação espiritual. Não tem nada a ver com a nossa espiritualidade, a verdadeira. É isso que nós temos que entender. Viu? E, para terminar, eu acho nós temos uma única maneira, uma única saída para poder nos fazer respeitar, retornar, reconectar com a nossa herança espiritual e cultural. É só essas duas coisas que nos espinham que vai fazer que nós vamos se fazer respeitar e nós vamos conseguir desenvolver o continente africano. É só isso, cara. Porque não vai ser a república, a democracia. Tudo isso é uma invenção dos europeus, dos líderes europeus para poder manipular, dominar a raça negra. É isso que nós temos que entender, porque o nosso sistema nós, é o sistema da monarquia federada. É isso, cara. Pronto, acabou. É isso. Paulinho, muito obrigado. Gente, a gente vai fazer quase uma live de 1h30. A minha esposa, quando a gente teve essa ideia de poder fazer esse tipo de live agora,
Nós pensamos numa coisa que seja uma coisa de meia hora, né? Um bate-papo rápido, né? Para as pessoas poderem entender e tal. Mas assim, os debates estão tendo tão gostoso, já está 3 vezes que a gente pensou fazer uma coisa aí meia hora, Sim, uma hora e mais. sim. Vamos deixar para uma outra. Mais uma vez, obrigado, tá? Por tudo. Eu que agradeço, Poster. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Sim, a gente vai ter novamente esse bate-papo. E essa semana a gente vai manter esse fluxo de bate-papo agora. Inclusive, estou falando que até com o meu irmão, Mark, ele que está ao vivo com a gente agora, que é o haitiano, irmão mesmo, que eu gosto muito pra caramba, que eu acho que eu vou entrar em contato com ele. A gente vai planejar outro encontro, outro bate-papo com ele também, para poder falar sobre a realidade da Haiti também, porque a história da Haiti é uma história que precisamos muito entender. A gente precisa muito saber o papel que a Haiti tem ou tive, principalmente aqui nas Américas também, né? Eu estou pensando uma coisa assim, já estou te falando online agora, já estou fazendo um pedido ao vivo. Tá bom. Já estou fazendo um pedido com você. O resto, gente, muito obrigado para quem assistiu esse bate-papo. Eu estive junto com meu amigo, irmão, Polite Aqueça, o fundador do movimento Nova Ordem. Qual é o seu movimento mesmo? Nouvelle Ordre Africaine. Peraí. Nova Ordem Africana? Nova Ordem Africana. Nova Ordem Africana. Um cara super inteligente, filósofo, antropólogo, politécnico. Nossa, não sei o que. Eu te agradeço demais. Você e a sua esposa, que é inteligente pra caramba, né? Então, quem sabe um dia também a gente chama ele de bate-papo ao vivo com os outros amigos. E quem puder compartilhar, pode compartilhar. Eu tenho um canal meu, isso aí vou disponibilizar esse bate-papo no meu canal no YouTube também. Quem quiser assistir lá também, tá no meu nome, Prosper Desenganga, você entra lá, se inscreve, acompanha a gente lá, vai ter uns bate-papos bem legal com outras pessoas. Muito obrigado. Essa semana estou pensando, até o final de semana, talvez a gente vai ter um bate-papo com outras pessoas, mas o tema vai ser super diferente em relação à migração no Brasil, né? Essa questão da imigração, as pessoas poderem entender um pouco. Gente, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.